Olá, seres, estou aqui de volta. Hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos onde eu vou estar falando sobre caminhos diferentes que podemos trilhar para se chegar a Deus. Na verdade, são 4 vídeos. 4 vídeos com conteúdos diferentes de como que nós podemos trilhar para chegar a Deus. Será realmente uma jornada incrível esses 4 vídeos. Hoje eu vou falar sobre um desses caminhos e vou dar detalhes aqui ao longo desse vídeo. E aí no segundo vídeo eu vou falar sobre outro caminho, no terceiro vídeo outro caminho e no quarto vídeo outro caminho. E desses 4 caminhos você pode escolher um ou 2 ou 3 ou os 4 caminhos e praticar no seu dia a dia para se chegar a Deus. Lembrando que essa palavra não está muito certa para chegar a Deus. É como se Deus estivesse em algum lugar, mas Deus não está em lugar nenhum. Tudo é Deus, ok? Mas essa é apenas também uma palavra. Não podemos confundir esse Deus com aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, né? Que foi um ser, uma entidade, um ser com a personalidade, enfim. Nós não podemos confundir isso de fato. Deus é apenas uma palavra que nós estamos usando aqui. Outra coisa que eu quero colocar aqui é que não é um caminho para a salvação como os cristãos pensam, ok? Que nós iremos ser salvos depois da morte. Não é isso. Nós estamos falando aqui sobre iluminação espiritual ou transcendência, que nada mais é do que a dissolução, o dissolver do ego ou o pequeno eu. O pequeno eu é aquela entidade que nós estamos acostumados de sentir existindo dentro de nós, né? Que nós nos sentimos um fragmento na existência, nos sentimos separados. Alcançar Deus ou chegar a Deus é a fusão, é a dissolução total desse ego e desse pequeno eu. É viver em união e alegria com o todo. De onde saíram esses conhecimentos? De onde vieram esses conhecimentos? Talvez seja uma pergunta que você já está fazendo aí. E de onde vêm esses conhecimentos? Bom, ao longo dos milênios, não só dos séculos, mas dos milênios, os seres humanos buscam transcender o sofrimento e todas as dualidades e dificuldades desse mundo. Então, ao longo dos milênios, pessoas se propuseram a fazer todos os tipos de práticas de forma até inimaginável. Os seres humanos vêm fazendo ao longo dos milênios para alcançar a transcendência, para se livrar dessa sensação de inferioridade, dessa sensação de aprisionamento no corpo, dessa sensação de ser um fragmento perdido na existência. Então, ao longo desses milênios, muitos alcançaram de fato a fusão com o todo, que nós chamamos de iluminação ou despertar definitivo, né? E tem outros nomes também. E então, depois dessa prática, esses homens ou mulheres também ficaram conhecidos como mestres, como sábios, como rishis, como yogis, como budas, como santos, enfim, vários nomes que nós usamos para poder categorizar essas pessoas que são denominadas como iluminadas. Então nós podemos ver que não existe só um caminho, como algumas religiões dizem, né? Só a minha religião é verdadeira, só meus ensinamentos são verdadeiros e só por mim ou pelos ensinamentos do meu mestre vocês poderão ser salvos. Isso é apenas uma ignorância total dessas pessoas que estão falando isso. Existem muitos caminhos, inclusive eu vou falar aqui de 4, porém existem outros caminhos, né? E esses caminhos são, claro, como eu estou falando aqui, diferentes. Um pode ir por um caminho, outro por outro, outro por outro, outro por outro, e todos chegarão ao mesmo lugar. Inclusive dentro de todas as religiões, ou pelo menos das mais conhecidas no mundo, é possível se chegar a Deus. Olha que belo. Mesmo dentro de uma religião, com toda a confusão, mistura e paradigmas e crenças desnecessárias, ainda assim é possível chegar a Deus, porque no centro daqueles ensinamentos está o caminho para a verdade. Não é a verdade que está ali, é o caminho para a verdade. Felizmente a mente não entende o que nós chamamos como verdade, né? Que é Deus, que é o absoluto, que é a existência, o ser, enfim, qualquer outro nome. A consciência, qualquer outro nome. Mas dentro de todas as religiões existem como base o caminho para a verdade. Mas é claro, se pudermos seguir um caminho que não precisa se envolver com religiões e com esse monte de crenças e até estupidez, né? Muito melhor. Inclusive eu vou ler aqui uns trechos do livro, que será o livro de referência no nosso vídeo de hoje, onde ele fala sobre isso, que as pessoas elas se perdem, né, naqueles ensinamentos desnecessários e acaba se envolvendo em um fanatismo e cria rixas com outras religiões e discordância e briga e guerras, enfim.
Mas no fundo, todas as religiões têm a mesma base, que é o caminho de volta para casa, ou o caminho de volta para Deus, ou para a existência, seja lá o nome que você preferir, ok? Agora que essa introdução está mais completa, eu vou te apresentar o livro que será como base hoje para esse vídeo aqui. Vou estar fazendo leitura de alguns parágrafos dele para você entender ainda melhor o nosso assunto. É o livro Bhakti Yoga, do Swami Vivekananda. Vivekananda foi um discípulo de Ramakrishna. Talvez você já ouviu falar de Ramakrishna ou não. Ramakrishna foi um grande yogi, mestre santo, né, da Índia. E Vivekananda disseminou, espalhou esses ensinamentos dele pelo mundo, embora os ensinamentos não sejam exclusivos dele, ok? Esses ensinamentos são atemporais. Inclusive, esses 4 caminhos que eu vou estar falando aqui nesses vídeos são conhecimentos atemporais, né, que vêm dos Vedas. Os Vedas são um conjunto de livros, né, ou ensinamentos atemporais para os seres humanos, para as pessoas alcançarem a transcendência, a iluminação. Então, Bhakti Yoga é o caminho do amor, ou o caminho da adoração. Esse caminho é o caminho que está na Bíblia. A Bíblia tem como base Bhakti Yoga. Por isso que nós vemos, eu vou ler aqui os parágrafos, ok? Então fique comigo aqui no vídeo, não saia não. Por isso que nós vemos na Bíblia falar tanto assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aí nós vamos falar ao longo da Bíblia sobre adoração. Jesus falava sobre adoração, amor a Deus. Só que a maneira que as religiões pregam, principalmente o cristianismo, é uma maneira que nos assusta primeiro, nos cria medo do inferno, e aí então, para fugirmos ou para não irmos para o inferno, nós então nos direcionamos para Deus. E aí nós vamos adorar a Deus, buscar Deus para não ir para o inferno. Inclusive o Vivekananda fala sobre esse assunto, que esse é o tipo de adoração mais ignorante, mais estúpido, que não é nem adoração isso, através do medo. A adoração ela tem que ser por puro amor, o amor verdadeiro, e não com um tipo de fazer barganha para conseguir alguma coisa. Mas eu vou falar aqui ao longo do vídeo, de forma detalhada, o que ele está falando. A Bíblia é um livro de ensinamentos Bhakti Yoga, o caminho da adoração para se chegar a Deus. Todos os profetas, todos os homens ali que são chamados homens de Deus na Bíblia, ensina, né, a adorar a Deus, a amar a Deus. Porém, como eu falei aqui, as religiões distorceram muito as coisas e aí muitas pessoas estão fazendo de uma maneira errada, outros se rebelam contra isso, né? Eu me rebelei contra isso, eu não gostava da maneira que eu ouvia sobre isso nas igrejas. E aí as pessoas criam uma ideia equivocada sobre Deus, uma ideia equivocada sobre a adoração, sobre amar a Deus, enfim, vira uma verdadeira confusão. Mas não só o cristianismo, o judaísmo também entrou nessa confusão, o Islã também entrou nessa confusão, já que esses 3 partem do mesmo princípio, né, que é do Velho Testamento. O judaísmo, o Islã e o cristianismo partem do mesmo princípio, que são os ensinamentos do Velho Testamento, que para nós aqui é a Bíblia, né, e para o judaísmo é a Torá, ou a Cabala, e para o Islã é o Alcorão. Porém, o hinduísmo também tem como base a adoração. É claro que não existe só um Deus dentro do hinduísmo, inclusive existem milhares, né? E existem outras religiões também que são adeptas à adoração, ao amor a Deus, à existência ou a um ser em especial. Na verdade, você vai ver, depois que eu explicar todos os outros caminhos e finalizar aqui, que dentro dos outros caminhos também acaba se chegando a esse primeiro, que é o amor total, a entrega, a rendição gera ou desperta em nós um amor total, inclusive no budismo também, né? Depois que o praticante ali chega a um nível extremamente elevado, ele passa para o amor, a adoração. Lá tem como princípio outras palavras, mas chega-se ao mesmo objetivo. Porém, muitos santos, muitos yogis falaram que esse é o caminho mais fácil, o caminho da adoração, o caminho do amor, da entrega total a Deus. E nessa entrega total, nessa rendição total a Deus, essa pessoa dissolve completamente o ego, dissolve completamente o pequeno eu e funde-se com o todo, com a existência, que é iluminação. Mas para isso ficar ainda mais claro, eu vou ler agora alguns parágrafos aqui do livro, para poder
você entender nas palavras do Vivekananda o que ele está dizendo. É claro que você não vai entender todo o livro, né, porque eu não vou ler aqui todo o livro. Mas eu vou ler pelo menos alguns parágrafos aqui para você entender melhor. Então continue comigo aqui até o final desse vídeo, que com certeza você irá aprender muitas coisas aqui nesse vídeo que você poderá praticar aí no seu dia a dia para estar cada dia mais realizado, pleno e feliz. Bhakti Yoga nos ensina que o amor é o instinto mais natural e básico da vida. Em sua forma mais pura, é incondicional e cosmocêntrico, a fonte de pura alegria e força interior. Quando é corrompido, limitado, pervertido, torna-se egocêntrico e egoísta, a origem da fraqueza e do sofrimento. O ego é aquilo que bloqueia em nós o fluir espontâneo do amor. Todo o amor que damos ou recebemos é, na verdade, o amor de Deus, fluindo através dos canais humanos. Quando nós estamos felizes, alegres, por causa de alguma coisa que aconteceu, na verdade é que a mente ela silencia, ela aquieta-se por um tempo devido à realização daquilo, e então o amor de Deus flui através dos canais humanos. E aí nós percebemos, nós degustamos um pouquinho dessa alegria que é a existência, que é o ser, que é Deus, e nos sentimos felizes. Só que nós achamos que foi por causa daquilo que aconteceu que nós estamos felizes. Mas na verdade foi simplesmente uma abertura, uma pequena abertura para desfrutarmos aquilo que está sempre presente e nunca se ausenta, ok? Mas nós não temos o conhecimento, o discernimento para poder ficar conectado a esse amor o tempo inteiro, então nós buscamos sempre as coisas para poder usufruir desse amor. Via de regra, na vida cotidiana, as ações do ser humano estão centradas no limitado complexo corpo e mente. Com consequência, seu amor também se torna limitado e superficial. Sri Ramakrishna costumava dizer: o amor a Deus, ou Bhakti, é a essência de todas as práticas espirituais. Somos capazes de realizar a Deus somente através do amor. A devoção, o amor e a fé, esses são os meios de se ter a realização. Bhakti Yoga é a entrega do coração, e isso converte a busca espiritual em algo simples, positivo e natural. Uma pessoa pode ler inúmeros livros, aplicar seu raciocínio com ardor, praticar meditação e outras técnicas, mas ainda assim pode considerar a jornada espiritual como algo mecânico, seco e sem inspiração. A devoção a Deus torna as práticas de autocontrole, concentração e meditação naturais e agradáveis. A Bhakti Yoga pode ser fácil de praticar e acessível a todas as pessoas. Sua abordagem ao divino é positiva e alegre, tingida com emoção. A emoção e a devoção intensas, quando seguem juntas e são direcionadas a Deus, realmente levam o praticante à sua meta, pois Deus nunca falha ao verdadeiro devoto. A vida na Terra deixa-nos a profunda mensagem de que somente Deus é aquele que tudo provê. Ele é o nosso único protetor. Podemos representar o amor como um triângulo, como cada um de seus ângulos correspondendo a uma de suas inseparáveis características. Não pode haver triângulo sem seus 3 ângulos, e não pode haver verdadeiro amor sem as 3 seguintes características. O primeiro ângulo de nosso triângulo é que o amor não conhece barganha. Onde quer que se busque algo em retribuição, não pode haver verdadeiro amor. Converte-se em mero negócio. Quando nós vamos buscar o amor de Deus com algum tipo de interesse, nós estamos barganhando. Inclusive ele fala ao longo do livro aqui, de uma forma muito divertida, que os seres humanos, eles choram, o homem chora pela mulher, a mulher chora pelo homem, né? Um relacionamento, uma perda do relacionamento. A mãe chora pelo filho, o filho chora pela mãe, o pai chora pelo filho, o filho chora pelo pai. Choramos por uma perda financeira, choramos por tantas coisas no dia a dia, mas quase ninguém chora por amor a Deus. Em sua grande maioria, quando as pessoas vão orar a Deus ou vão em direção a Deus, é para pedir alguma coisa para essa vida, para esse mundo. Mas ninguém chora em amor puro e alegria e gratidão a Deus, a menos que essa pessoa já seja muito bem desenvolvida espiritualmente. Por isso que ele fala aqui sobre as barganhas. Enquanto houver em nós qualquer ideia de conseguir este ou aquele favor de Deus, em troca de nosso respeito, não pode haver verdadeiro amor florescendo em nossos corações. O segundo ângulo do triângulo do amor é que o amor não conhece o medo. Aqueles que amam a Deus por temor são os seres humanos inferiores
pouco desenvolvidos como pessoas. Eles adoram Deus por medo de punição. Para eles, Deus é um grande ser com um chicote em uma mão e o cetro na outra. Temem ser açoitados se não obedecerem. É uma degradação adorar a Deus por medo de punição. Essa adoração, se é que pode ser considerada como tal, é a mais primitiva das formas de adoração. Foi o que eu falei aqui alguns minutos atrás nesse vídeo, né? A grande maioria das pessoas adora a Deus com medo de ir para o inferno ou com medo de alguma punição, com medo de ficar doente, com medo de perder alguma coisa. Enfim, é sempre movida pelo medo. Então ele censura aqui que isso não é um tipo de amor verdadeiro. Isso é um amor extremamente inferior. Olha o que ele fala aqui, ó. Aqueles que amam a Deus por temor são seres humanos inferiores, pouco desenvolvidos como pessoas. Para eles, Deus é um grande ser com um chicote em uma mão e um cetro na outra. E é o que nós mais vemos na sociedade, no dia a dia. São pessoas que falam que amam a Deus, que adoram a Deus, que buscam a Deus, mas movidas pelo medo. Enquanto houver qualquer medo no coração, como poderá haver também amor? O amor conquista naturalmente todo o medo. O terceiro ângulo do triângulo do amor é que o amor não conhece rival, porque nele está sempre personificado o mais elevado ideal do adorador. O verdadeiro amor nunca chega a menos que o objeto de nosso amor se torne nosso mais elevado ideal. Pode ser que, em muitos casos, o amor humano seja mal direcionado e mal situado, mas para a pessoa que ama, o objeto de seu amor é sempre seu mais elevado ideal. No caso, quando ele fala aqui mal direcionado, é quando nós amamos as coisas, ou pessoas, ou situações do mundo. Por trás desse amor existe uma segunda intenção. Nós queremos ser correspondido pelo amor que nós estamos dando. Mais uma vez, é um amor falso, né? É um amor fajuto, é um amor que ele é degradado, não é um amor puro. Irei fazer um vídeo depois falando só sobre essa questão de amor puro e amor condicionado, amor que depende de algumas condições, né? Agora eu vou para dentro do livro ler algumas partes aqui que ele fala sobre Bhakti. A grande vantagem de Bhakti é que é o caminho mais fácil e mais natural de alcançar a grande meta divina. Sua grande desvantagem é que ela, em suas formas inferiores, frequentemente degenera em terrível fanatismo. A legião de fanáticos, seja no hinduísmo, islamismo ou cristianismo, tem sido quase exclusivamente recrutada entre os adoradores nos planos inferiores de Bhakti. O apego exclusivo a um objeto amado, sem o qual nenhum amor sincero pode crescer, é também, muitas das vezes, a causa de condenação de todas as outras coisas. As mentes fracas e pouco desenvolvidas em cada religião ou país desenvolvem apenas uma maneira de amar seu próprio ideal, qual seja odiando qualquer outro ideal. Isso explica porque um mesmo homem tão amorosamente afeiçoado ao seu próprio ideal de Deus, tão devotado ao seu próprio ideal de religião, torna-se um fanático ruidoso assim que vê ou ouve algo sobre qualquer outro ideal. É o que nós mais vemos no mundo. É uma pessoa que é extremamente religiosa, praticante, devota, defende sua religião, seus ensinamentos, seu livro sagrado, com unhas e dentes, mas estão dispostas a agredir, dispostas a ferir outros fisicamente, ou emocionalmente, ou verbalmente, simplesmente porque os outros ou aquele outro não concorda com o conhecimento ou aquilo que ele está passando. Da mesma forma, o outro também pode não concordar com aquilo que ele está passando. Isso é simplesmente atitudes de pessoas inferiores, né? Pessoas que realmente entendem de uma forma profunda, elas irão integrar tudo e não criar divisões. Então, resumindo todo o assunto desse vídeo, Bhakti Yoga é o caminho do amor, o caminho da adoração, da paixão intensa e verdadeira por Deus, pela existência, pela vida, por tudo. É um estado de gratidão, é realmente uma paixão. Assim como quando nós nos apaixonamos por uma pessoa, pensamos na pessoa o tempo inteiro, queremos estar com a pessoa o tempo inteiro, tudo é essa pessoa como fonte da nossa alegria, nós nos apaixonamos por Deus, pela existência, pela vida, pelo ser, enfim, o nome que você preferir, que nós estamos o tempo inteiro conectados, nós literalmente morremos para a nossa vontade pessoal, para a nossa vontade pequena, né, do ego,
por amor a Deus. É uma entrega total. E assim como o apaixonado que literalmente esquece de si e fica totalmente dependente do sentimento que está acontecendo ali, nós fazemos algo parecido, né? Nós nos entregamos completamente a essa paixão, esse amor a Deus, que o ego, o pequeno eu, dissolve-se, some, desaparece. E então nós nos fundimos com o todo, com a existência, e aí então chegamos ao despertar final ou à iluminação. Por isso que é dito que o caminho que leva a Deus não é que irá levar a Deus depois da morte ou algo do tipo como as religiões entendem. É a fusão, é a dissolução completa do ego, do eu, através da adoração, através do amor. E foi esse caminho que Jesus ensinou, que os profetas ensinaram, que os santos ensinaram, e foi registrado no que nós conhecemos como a Bíblia. Lembrando que outras religiões também têm esse caminho, né? Bhakti Yoga, que é o caminho do amor. No próximo vídeo irei falar sobre outros caminhos, que inclusive também fazem parte de algumas religiões. São caminhos diferentes, mas que também levam ao mesmo objetivo. E no final, acaba voltando, né, a Bhakti Yoga, que acaba voltando ao amor. Porém, toda a jornada é diferente. Inclusive, você nem precisa buscar a Deus, nem adorar a Deus, faz esse outro caminho, essa outra prática, mas no final, quando você chegar lá, você vai estar vivendo em completo amor, e nessa fusão total você vai ver que não existe dualidade. Então não existe você, existe Deus, existe o outro, só existe um só. E nesse um só é puro amor. Olha que coisa bela. Porém, o caminho para se chegar lá é diferente. Então eu espero você no próximo vídeo, e se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que talvez fará sentido a vida delas também. Curta esse vídeo, esse like que você dá é muito importante, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é bacana, que esse vídeo é bom, e irá mostrar outras pessoas. E assim nós vamos, de fato, criando uma corrente forte aí de despertar no mundo. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.